Entramos na última semana de Copa do Mundo e a Cristiuamba está nos estúdios de São Paulo para falar sobre essa reta final. Boa tarde, Cris. Olha só os campeões mundiais seguem vivo agora, né? Débora. Boa tarde para você, para quem está nos assistindo. Chegaram 4 campeões mundiais nas semis desse Mundial de agora de 2026. Vamos ter aí mais 2 jogos para definir, enfim, os finalistas dessa edição da Copa. Vamos ver como ficou então? Espanha e França jogam amanhã em Dallas às 4 horas da tarde e na quarta-feira Argentina e Inglaterra se enfrentam em Atlanta também às 4 horas da tarde. Óbvio, quem vencer desses 2 jogos se enfrenta na grande final. São 2 semifinais cheias de história dentro e fora dos campos também. Por isso, a gente vai chamar agora a Priscila Yazbek, direto de Nova York, dos Estados Unidos, para destrinchar a primeira semifinal. Boa tarde, Pri. Falando um pouco do jogo de amanhã, França e Espanha vão colocar frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa da competição. Só que no retrospecto recente, os espanhóis estão levando a melhor, é isso mesmo? É isso, Cris. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Começando pela França, uma das franco-favoritas para essa Copa do Mundo. Espanha também, né? No fim das contas, saiu nessa semifinal ali os times e as seleções que já eram muito esperados, que já eram favoritos desde o início do torneio. E a França fez uma campanha impecável. Foram 6 vitórias, nenhuma derrota até o momento, 16 gols marcados. Portanto, o ataque mais ofensivo da Copa do Mundo é o da França, e a França chega à sua 3ª semifinal seguida em Copas do Mundo, igualando um feito da Alemanha, que também conseguiu 3 semifinais seguidas, de 82 a 90, e o Brasil de 94 a 2002. E esse aproveitamento de 100%, liderado pelo técnico francês, o Didier Deschamps, é atribuído a uma continuidade do técnico que está no time desde 2012, já acumula 165 jogos à frente da seleção francesa, mas também pela sua habilidade de reformular a equipe, fazendo alterações importantes aí nos últimos anos e chegando a esse time que tem um elenco com muitos talentos. Para a gente citar alguns, o ataque com Mbappé, com Dembélé, com Olise, também no meio campo a dupla Désiré Doué, Barcola, que se revezam ali entre a titularidade e o banco. Não se sabe inclusive qual deles que vai entrar no jogo contra a Espanha. É a defesa formada por Saliba, Koundé e o Upamecano. Então tem um meio campo muito forte, uma defesa sólida, um ataque muito ofensivo, mas a Espanha leva vantagem se a gente observar o retrospecto. Em 38 partidas a Espanha venceu 18 vezes, a França 13 vezes, e os últimos 2 encontros foram em 2 semifinais, uma delas na Nations League em 2025, quando a Espanha ganhou da França por 5-4, um jogaço inclusive, e o outro jogo também foi uma semifinal da Eurocopa em 2024, quando a Espanha ganhou da França por 2-1. Portanto, nos 2 últimos jogos, a Espanha venceu a França, tem esse histórico de vitórias, e também há uma rivalidade interessante a ser observada. A gente fala muito da rivalidade do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas agora existe uma rivalidade, digamos assim, da nova geração, formada pelo Mbappé e pelo Lamine Yamal, que completa hoje 19 anos, um jovem atacante, então, da seleção espanhola. Então, muita ansiedade aí dos fanáticos por futebol para encontrar e para ver de perto essa rivalidade entre Mbappé e Yamal. Eu volto com vocês. Ai, Priscila Yazbek, você sempre trazendo não só as informações, mas também aquilo, chamando a atenção para aquilo que a gente precisa ficar de olho, que é essa rivalidade entre os dois. Adorei. Ô, Cris, e do outro lado da chave, Argentina e Inglaterra se preparam para disputar a outra vaga na final. Débora, os 2 países têm uma rivalidade muito grande dentro de campo, mas também fora dele. Chegaram, inclusive, a travar uma guerra pelas Ilhas Malvinas. E quem chega para explicar esse pano de fundo agora é a Luciana Tadeu, que já está aqui com a gente, direto de Buenos Aires. Boa tarde, Lu. Explica um pouco para a gente aí de Argentina e Inglaterra dentro de campo, a mano de Dios, fora de campo, em guerra, enfim, um pouco desse contexto. Oi, Cris e Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Pois é, o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, até tentou tirar essa pressão das costas dos jogadores da seleção
a Argentina, dizendo que essa disputa de quarta-feira vai ser somente um jogo de futebol, mas a verdade é que os argentinos não sentem assim. Existe uma disputa histórica com ressentimento, com reivindicação pelas Ilhas Malvinas, que são chamadas de Falklands pelos ingleses. Houve uma guerra entre os dois países em 1982, quando havia uma ditadura aqui na Argentina, naquele momento comandada pelo presidente Leopoldo Galtieri, que tentou recuperar essas ilhas que estão sob o domínio do Reino Unido como um território ultramarino desde o século XIX e enviou soldados argentinos para tentar recuperar essas ilhas. E nesse confronto, nessa guerra, acabaram morrendo centenas de argentinos, foram mais de 600 mortes, também morreram muitos ingleses, foram mais de 200 ingleses falecidos nessa guerra. A Argentina perdeu, acabou se rendendo, mas essa ferida continuou aberta por aqui. E 4 anos depois da Guerra das Malvinas, em 1986, houve a Copa do Mundo do México, na qual, num jogo contra a Inglaterra, Diego Maradona fez o gol que ficou conhecido como o gol La Mano de Dios, aquele gol que ele fez justamente com a mão, que os argentinos encaram como uma vingança por esse episódio que eles consideram que foi um roubo das Ilhas Malvinas. E depois Diego Maradona ainda fez o gol que ficou conhecido como o gol do século, no qual ele driblou praticamente metade da equipe inglesa. E tem muita expectativa para esse jogo de quarta-feira, com esse sentimento de queremos repetir esse feito, roubar o gol do ladrão. Isso diz uma música que cantam por aqui. Estava me preparando aqui para entrar ao vivo com vocês, acabei de ver uma mãe com um filho passando e eles estavam cantando uma musiquinha que tem sido cantada pelos jogadores da seleção argentina, que falam: por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quero verte bicampeón. Então fala, pelas Ilhas Malvinas, por Diego Maradona, pela última Copa de Lionel Messi, Argentina, eu quero te ver bicampeã. Nossa, com um argumento desse, vai todo mundo me matar, mas acho que vou até torcer para a Argentina, assim como você, viu, Luciana Tadeu? Muito obrigada pelas informações. E agora a Cris continua com a gente, porque, Cris, às vésperas dessa semifinal entre Argentina e Inglaterra, um episódio de violência acendeu alerta para a segurança em Atlanta. Conta pra gente. Débora, torcedores das duas seleções se envolveram em brigas nas ruas da cidade, que vai ser o palco da partida de quarta-feira. As imagens que circulam nas redes sociais mostram a confusão entre argentinos e ingleses, com troca de agressões e bastante correria também. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre feridos ou prisões relacionadas ao caso. Essa não é a primeira vez que a gente vê argentinos envolvidos em briga, né? Lá na Copa do Mundo também brigaram na Times Square. As torcidas inglesas têm um histórico de décadas atrás, enfim, de agressões também. É de bom tom que fiquem de olho mesmo para possíveis novas brigas, Débora.